Oi, gente, aqui é a Juliana, do Segredos de que Ninguém Vai Ouvir, ou não. E hoje o assunto que eu vou abordar, talvez ele não seja tão abrangente, mas para mim ele ainda é um assunto importante, porque a gente ainda vive num país de grande maioria católica e com certeza de grande maioria cristã. Antes de tudo, qual é a diferença entre o católico e o cristão? Católico é aquele que segue a Igreja Católica Apostólica Romana. O cristão é todo aquele que crê em Cristo, Jesus Cristo. Logo, qualquer religião evangélica, a própria Igreja Católica, o próprio Espiritismo, todos os que creem em Cristo são considerados cristãos. Mas, até pela minha criação, tanto dentro de casa, como por ter sido educada num colégio de freiras, não, eu não fui criada num internato, mas eu fui criada num colégio de freiras. A gente está vivendo um período que é sagrado, que é o período da Quaresma, é o período que separa o Carnaval da Páscoa, né? Na Semana Santa da Páscoa. E uma coisa que eu acho que eu não expliquei no vídeo do Carnaval é que o Carnaval, por que a data do Carnaval é móvel? A data do Carnaval é móvel porque ela é calculada de acordo com o solstício de primavera e ela tende a ser calculada de modo a não interferir nem na Páscoa cristã e nem na Páscoa judaica, tá? Por isso, às vezes, o Carnaval vai cair em começo de fevereiro, fim de fevereiro, começo de março. Então, esse é o motivo pelo qual o Carnaval é uma data móvel. Passado o Carnaval, a gente tem a Quarta-feira de Cinzas, que eu, confesso, não sei exatamente como funciona nas outras religiões. Mas para nós católicos, quando no ano anterior, o domingo anterior ao domingo de Páscoa é domingo de Ramos, quando se celebra a entrada de Cristo em Jerusalém, quando as pessoas o receberam, ele entra sentado no burrico e as pessoas estavam abanando ramos para abaná-lo. Então nós temos a celebração do Domingo de Ramos e algumas pessoas levam esse ramo para casa e o celebrante ele pede que algumas pessoas deixem na igreja esse ramo, ele fica lá secando durante o ano inteiro. E na Quarta-feira de Cinzas, claro que não exatamente na quarta-feira, muito menos na véspera, até para não ficar quente, ele é incinerado e aquela cinza ela é benta, e na hora da cerimônia da missa de cinzas, a gente recebe ela na fronte, né, na testa, com os dizeres como um relembrar de ou do pó voltará, do pó vieste ao pó voltarás. E tem uma outra expressão também que os padres podem usar, mas que agora eu não estou me lembrando. De repente, durante o vídeo eu me lembro. Mas em regra do pó, é para lembrar que do pó vieste e ao pó voltarás. E o domingo de cinza, a quarta-feira de cinzas, ele simboliza o início da Quaresma. O que é a Quaresma? Ele é um período de jejum e abstinência. O
que é esse período de jejum e abstinência. Ele pode ser encarado de duas formas. Você pode levar ele ao pé da letra. Não, nós não fazemos igual aos muçulmanos. Os muçulmanos, quando chegam no, se não me engano, é o Ramadã, eles não comem durante o dia inteiro e eles só podem comer depois de um determinado horário, se eu não me engano, é às 6 da tarde. O nosso jejum, ele é diferente. Ele é associado à abstinência por causa disso. A gente procura fazer um sacrifício. A gente abre mão, por exemplo, de coisas que gosta, se for o caso de alimentação, um doce, um refrigerante. Mas eu acredito que o importante mesmo é você fazer o jejum, é você fazer a abstinência dos maus pensamentos, dos maus desejos, né? Porque a quaresma é um período para você se limpar, mas se limpar de verdade, né? Se limpar no chuveiro. É um período em que você vai se abster, você vai colocar para fora, você vai refletir. Nossa, gente, tem que ser de coração, tá? Não adianta você dizer, fiz. Porque é o que eu falo, hoje, graças a Deus, voltei a lecionar, mas uma das coisas que eu já fiz na vida foi ser caixa de supermercado. E eu me lembro até hoje que no dia da apuração, foi em 2013, e eu trabalhava no Boulevard, aqui no Rio, quem conhece, já foi disco, já foi Senda, já foi tudo ali. E tava tendo apuração, não tinha viva alma dentro do mercado, só o pessoal daquele extra que vem da Garoto, da Lacta e tal. No dia da apuração, a apuração aqui no Rio é feito na terça-feira, na quarta-feira. E eles já estavam colocando os ovos de Páscoa, aquelas estruturas, comércio, né? Mas voltando ao nosso assunto, é uma época em que você vai se limpar, você vai se abster. Então, se você tá com alguma coisa pendente, se você tá com uma relação abalada e você vai dizer, eu vou perdoar. Veja bem, gente, eu também sou assim. Ninguém sofre de amnésia. Perdoar não é esquecer. Mas perdoar quer dizer que você vai saber viver com aquilo. Perdoar é na próxima briga você não jogar na cara. Então só diga que perdoou se você perdoou aqui, ó. E aqui. Porque senão nem toca no assunto. Se faz que não é contigo, deixa pra lá. Só lida com aquilo que você tá preparado. Agora você pode fazer um jejum de fofoca, você pode fazer um jejum de maus pensamentos, como eu falei, você pode fazer um jejum de más energias, porque palavra atrai, e atrai muito. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Então, a gente está vivendo aí esse período da quaresma, onde durante 40 dias, para nós também significa, vou botar uma aspas aí bem grande, tá, gente? Vamos lembrar que tudo é simbologia. É também o período em que Jesus passou no deserto, foi tentado e tal.
em que a gente se prepara para sofrer a paixão de Cristo, reviver a paixão de Cristo e lembrar. Porque a gente sempre diz, né? Poxa, eu queria... Quantas vezes já não se flagrou dizendo, poxa, eu queria que alguém fizesse um grande gesto de amor por mim. Que alguém fizesse uma grande declaração por mim. Muito obrigado, meu vizinho. Espero que o som não esteja chegando a vocês, porque tem um vizinho que são 11 horas da noite e o som tá alto pra caramba. Se tiver, desculpa. Lembra que o maior gesto de amor por você foi dado por ele, que foi dar a própria vida por você. E eu não tô fazendo aqui nenhuma pregação não, tá? É o que eu tô falando. Talvez não seja assim o mais abrangente dos vídeos, mas é um esclarecimento do que significa. Porque às vezes você, por exemplo, não é da religião católica e você não sabe o que aquele monte de gente estava fazendo, né? Porque 90%, vamos ser sinceros, 90% dos católicos praticantes, quando vai, quer dizer, os praticantes vão à missa aos domingos. Por que na quarta-feira de cinzas tinha aquele monte de gente indo à missa? Mais ou menos isso que eu estou explicando. Então a gente está se preparando aí para esse renascimento. Quando chegar mais perto eu vou falar sobre isso. Sobre todo o simbologismo da Páscoa e tal. Mas é isso. A gente está revivendo esses dias que Jesus passou no deserto, para depois reviver a entrada dele em Jerusalém no domingo de Páscoa, no domingo de Ramos, perdão. Reviver a última ceia, né, a Santa Ceia, e em que algumas paróquias, os celebrantes, os párocos ainda fazem a cerimônia do lava-pés, assim como Jesus fez. E aí vem a Sexta-feira da Paixão, que eu sempre vou recomendar. Apesar de que quando foi no cinema, eu mesma eu só não saí do cinema porque tinha mais gente comigo e não me deixaram sair, porque eu atormentei todo mundo que eu queria ver no cinema. Eu comprei filme, sabe aquela coisa de comprar na pré-venda? E é muito forte, que é a Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Claro que historicamente falando tá cheio de erros, até porque eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas né, a gente sabe que a Bíblia usando uma frase que eu aprendi na faculdade, ela não é uma fonte histórica, mas ela é a única fonte histórica desses momentos. Então, é uma frase meio dúbia, mas ela é verdadeira. E aí a gente tem o Sábado de Aleluia, que ainda se tem uma tradiçãozinha no Brasil de malhar o Judas. E alguma coisa me diz que vai rolar uns Temer pendurado por aí. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. Mas que é uma tradição brasileira, principalmente nas cidades do interior, aquele boneco de pano que é pendurado no poste, que sempre é uma representação de um político, de uma pessoa da cidade que não é bem-vindo, bem vista, tal. E ele apanha, às vezes até põe fogo. O que, se tratando de um poste, é perigoso colocar posto fogo, né? Mas, enfim. E aí, o domingo de Páscoa, onde para nós católicos, para nós cristãos, é um dos auges, talvez, acho que só comparado com o Natal, que é o renascimento de Cristo.
a ressurreição de Cristo, que simbolicamente para a gente é o Cristo renascido em nós. Mas como eu falei, quando chegar mais pertinho aí a gente entra nesse mérito. Mas o importante hoje é falar sobre essa questão que eu acho que na verdade é uma coisa que a gente não precisava esperar esses 40 dias da quaresma para falar, né? Eu acho que se a gente fizesse um pouquinho disso de cada dia, sabe, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, tô fora de foco, né? Eu acho que se a gente fizesse um pouquinho todo dia, o mundo estaria um pouco menos pior, pelo menos. Dizer que é melhor é muita pretensão da minha parte. Mas tô mexendo no cabelo, né? Já que tá calor e eu soltei o cabelo só pra fazer o vídeo. E porque sabe o famoso quando você aponta um dedo pra falar do outro? Tem 3 apontando pra você. Isso é fofoca. Quando você fala de alguém, você na verdade está revelando muito de você. Então, eu acho que a gente devia refletir muito sobre isso. Sobre o que significa essa abstinência. Se você quiser fazer uma abstinência de alimentação, de, sei lá, de cigarro, de bebida alcoólica, acho válido. Por exemplo, na teoria, esses 40 dias, na verdade, a gente faz, vamos combinar, né? A gente fazer mesmo, a gente, quando faz, é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas, por exemplo, aquele católico ferrenho, ele só devia, nesses 40 dias, por exemplo, comer carne de animal de sangue frio. Carne vermelha, frango, nada disso a gente podia comer. Nada. Porco, nada. Quase impossível, né? Não sei pra quem hoje é vegetariano, vegano. Aí talvez fique mais fácil. Mas faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso paladar. Mas a gente ainda leva a sério isso na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Então algumas tradições permanecem, né? Então, já que algumas tradições permanecem,